Acho que a gente pode começar, né, Marcos? O Marcos, essa semana, teve uma semana agitada aí. Acho que ele podia compartilhar com a gente um pouco do que ele viu de novidade, né, Marcos? E a gente começar por esse tema, o que que você me diz? Pode ser. Foi a semana passada, né, Conrado? A gente está entrando. É, Ah, você também que eu esqueço o calendário. né, cara, não tá tudo certo. Tu tá chegando uma. Léo, quando ele chega numa certa idade, as coisas vão começando a acontecer, né, cara? Então tá tudo certo. Tem que estar os novos relembrando, né, os calendários, né, cara? Mas tá tudo certo. O, mas, gente, olha só, em seguida aí eu vou mandar para vocês, dentro ali do grupo, eu vou mandar um paper que eu produzi com as minhas anotações. Na semana passada, eu participei da Semana de Tecnologia Italiana. É um evento que aconteceu em Turim e eles trouxeram muita coisa boa, tem muita questão acontecendo, muito foco aqui, e aí. Eu trouxe um resumo focado muito para empresários e gestão, mas teve muita coisa que a gente percebeu em alguns painéis. Um deles, Pablo, foi falando bastante sobre finanças, né, e o papel da inteligência artificial nesse modelo de finanças, né? Eu não me atualizei muito nesse painel, tá? Mas os links que eu vou mandar dentro do documento vocês vão poder rever o evento, né? Eles gravaram os 3 dias do palco principal, né? Do painel principal. E eu também vou mandar ali um link do jornal italiano, onde que eles fizeram no segundo dia lá, eles dividiram vários painéis. Então vale também vocês darem uma olhada se fizer sentido para vocês. Mas o que que eu quero trazer aqui sobre o evento, eu acho que o principal ponto, assim, gente, cara, meia palavra que falavam em inteligência artificial. Isso não tem como a gente voltar. Eu acho que o ápice do evento, Pedro, foi o Sam. O Sam é o CEO da OpenAI e ele estava lá no evento. Foi bem no dia, tá, cara? Foi no dia que deu, vamos dizer, um ruído lá e os dois diretores da OpenAI saíram. Foi no dia 25. Ele tinha um evento lá no dia 26. Então ele trouxe até esse reporte assim de como é que ele estava vendo os dois principais, uma é a diretora, né, de tecnologia tinha saído da OpenAI, tinha um burburinho bem forte ali, né? Tem um movimento até, Pablo, depois eu fui entender melhor, que é sobre as startups agora, os CEOs, né, os co-founders terem participação acionária. Então existe um movimento de conselho. Eu não entendi muito bem, mas foi isso que ele alegou, né? Enfim, mas eu acho interessante, tem um movimento aqui. E, enfim, gente, eu acho que o que eu quero trazer para vocês, assim, de pontos, o material ele vai estar um pouquinho mais resumido, vai também ter, eu fiz alguns movimentos de transcrever o evento e também, se vocês quiserem depois pegar a transcrição do evento e jogar para a inteligência artificial e trabalhar em cima, dá para fazer é um exercício bem legal que eu fiz também. Então, eu peguei alguns painéis que eu não consegui escutar, né? Porque tinha muitos painéis. Eu peguei e joguei só a transcrição desse painel para a inteligência artificial e fui fazendo ali. Ela me trouxe resumos, me trouxe o que que era o principal daquele painel, então me aumentou bastante a produtividade em cima disso. E o foco aqui, gente, até para mim tá muito claro, né? E a inteligência artificial ela tá chegando numa maneira astronômica, disruptiva. O Sam, que é o diretor o CEO da OpenAI, ele trouxe ali, ele falou bastante sobre o Voice, né? Que é o novo modelo. Eu não sei se alguém está usando já agora no chat um, né? Que eles voltaram para um já está com o assistente lançado a semana passada no Brasil, a princípio chegou no Brasil, né? Que é o assistente de voz. Então, a metáfora que eu uso, tá, Pedro, é o capitão, o Homem de Ferro, que quando ele fala lá com a assistente dele, gente, a gente está chegando nesse nível, para vocês entenderem, assim, o assistente de voz hoje, ele tem tom de voz, ele fala como se fosse uma pessoa,
e ele entende e ele aprende como se fosse uma pessoa, Pablo. Então, tem muita coisa acontecendo e esse foi um ponto que me chamou também bastante atenção. E outro ponto de um painel, alguns painéis falaram sobre saúde, e aí nas conversas eu anotei aqui para trazer para o condado, né, que eu vejo que eu acho que a IA ela, ela vai impactar em alguns modelos, mas principalmente no da saúde e na educação, isso vai ser uma questão muito disruptiva, né? A gente vai ter uma saúde, a princípio, diferente do que a gente viu até hoje e uma educação diferente do que a gente viu até hoje. Eu acho que nós aqui na mentoria temos que estar muito atento a todo esse movimento e ver assim, Léo, o que que todo esse movimento de mundo está acontecendo e o que que eu posso fazer dentro da minha carreira, dentro da minha jornada para não ficar desassociado a esse movimento. É, enfim, eu vou mandar o material mais completo para vocês entenderem mais ou menos a dimensão. Vai ter os links também, tá, gente? Para vocês quiserem escutarem as palestras, né? As palestras do painel principal. E vocês ficam à vontade. Para também, se quiserem, ali dentro do grupo, me fazer algum tipo de pergunta, fica à vontade. E no final do mês, desse final do mês, eu vou estar em Valência num evento de startup lá, né, que é a semana de Valência sobre. E aí eu quero trazer algumas coisas também diretamente de lá para esse grupo. E aí, se vocês tiverem alguma demanda, eu também vou ficar bem à disposição. É isso, Conrado. Cara, conversando com o Marcos sobre esse evento, eu me lembro do Abílio Diniz, ele fazia esse comentário de que toda empresa ela é formada por processos e pessoas. Então, o sucesso ou o fracasso da empresa estava ligado diretamente a uma dessas duas coisas, ou aos processos ou às pessoas. E dentro dessa evolução da IA, a gente vê que os processos, de um modo geral, serão dominados pela inteligência artificial. A busca por mais eficiência, as revisões de processos, os ajustes e até parte dos processos executados por IA. Então, isso serve para nós, Pablo, que temos um pouco de birra de falar com as pessoas, nós vamos ter que nos adaptar, cara, porque vai sobrar para nós o relacional, o, o lidar com gente, o conseguir envolver as pessoas a executar alguns processos. Acho que a IA vem e processo vai ser um negócio que vai mudar muito nas empresas. A gente tem aqui, por exemplo, o PC e o Magnus com contabilidade. Eu acho que serão muito impactados. É importante estar atento com esse movimento, porque eles atuam numa área que tem muito processo, entrega muito serviço, né, para o cliente e tem como se aproveitar disso no desenho dos processos. Então, acho que era isso e foi um momento bem legal. Acho que falando sobre essa questão relacional, né, Marcos, a gente podia puxar o Pedro agora para a conversa um pouquinho, só para ouvir de um ponto de vista dele. Semana passada, ele é uma facilidade o fato de estarem aqui em Curitiba, ele e o Caio foram almoçar juntos, e isso reforça a questão do network. Então, eu acho que esse é um elemento forte que precisa ser trabalhado todo dia. Queria ouvir um pouquinho o Pedro sobre esse bate-papo aí. Boa noite, desculpa o atraso. Como é que tá? Tudo bem? Eu não sei se o Caio tá aí, acho que não. Acho que ele não tá, dê uma olhada ali, acho que não tá o nome dele. Bom, Ele tinha cara, a gente. reunião, Pedro, não pôde chegar ainda. Ah, maravilha. A gente acabou almoçando aquele dia, acho que foi numa quarta-feira, cara. Quarta-feira a gente almoçou. Ficamos ali umas 2 horas conversando, muito mais do business dele, do meu business, enfim, para ver de que forma a gente poderia se ajudar, né? Enfim, rede de relacionamentos. E aí, com isso, até no. Acho que foi nessa semana passada. Se não me engano, Na foi na terça. terça-feira. Ele me convidou para um evento da Hype mesmo, um evento que era de investidores lá, muito mais para eu poder fazer network com algumas pessoas, para o meu âmbito, e também eu entender sobre o produto que ele está vendendo, que ele, enfim, a empresa que ele está, né, para eu também usar como basicamente uma ponte para alguns clientes meus. Então, eu acho que o network, ele é muito
os dois lados estarem com o mesmo pensamento, os dois lados tentarem se ajudar, e sem ninguém passar um na frente do outro, né? E basicamente é isso, cara. Bateu o santo, como a gente diz também. Então, tudo contribui. Tudo contribui. Bom, legal, acho que isso é um ponto importante para a gente trabalhar, né, Marcos? Essa questão do network aí. Eu acho que sim, né? E eu acho que Pedro, além disso, né? Eu acho que tu teve vocês trocaram bastante figurinhas, né? Sobre o teu Uhum. momento, o momento do Pedro e o momento, né, do Léo também, né? Do Caio, desculpa, do Caio, Okay. né? Que é de transição, né? Querendo ou não. Exato, né? Eu acho que é isso. E eu acho que aqui, gente, eu falo para todos, eu acho que o objetivo também da mentoria aqui é fazer esse tipo de troca, né? Eu vejo bastante gente com potencial aqui de tá ajudando cada um nas suas áreas, né, Pedro? E eu acho que tu é um cara que tá abraçando bastante coisa, né? Tá vendo? É, Uhum. na semana passada a gente fez a nossa mentoria, né? Uhum. E a, eu acho que essa questão da da oportunidade que tu trouxe até numa reunião, né? De ver uma oportunidade dentro do teu mercado, né? Tu trouxe para cá, debateu, né? E fez Uhum. todo esse movimento, né, cara? Acho que é isso. Acho que é isso aí. É isso aí. Até seria válido, até, né? Porque a gente está falando aqui, tem um grupo com vários tipos de profissionais, várias áreas, enfim, vários perfis de pessoas, né? E Uhum, uma coisa que eu, por exemplo, eu acompanhei, vamos usar o BNI da vida aí, que é uma rede de network. Eles fazem muito anti-one. Então, eles buscam outros profissionais para conversar durante uma hora, entender qual que é o trabalho deles, como é que funciona, para usar como forma de indicação, uhum, sem forma remunerada, tá? Mas sim, por exemplo, cara, eu preciso enfim, de um apartamento, que nem o Caio, tá? Preciso buscar alguém que possa me ofertar algum produto que seja interessante nesse âmbito de investimento para apartamentos, da parte imobiliária. Eu sei para quem indicar, entendeu? Então, tu entender o business de cada um, entender o trabalho de cada um e poder usar cada um ser uma ferramenta de venda, querendo ou não, um para o outro. Acho que é uhum, até interessante de repente fomentar no grupo. uhum. Legal. E Pedro, deu certo o negócio lá? Avançou? Avancei, eu até mandei pro Marcos. Desculpa não ter mandado para ti, tá? Eu fiz uma apresentação muito baseada no que tu mesmo me deu de dicas dos outros custos, tá? Custos de funcionário, custos de hora, enfim. Montei algo com a questão de porcentagem de remuneração, né? Como comissionamento para o funcionário para mim, baseado muito no lucro, não no valor total. E Uhum. foi aprovado. Até o Marcos deu uns pontos ali que poderia melhorar e foi aprovado. Foi aprovado, deu certo. E agora a gente vai só fazer a questão de alimentação do sistema, que durante um mês aí a gente já consegue fazer, que é muito mais parte do Fábio, o proprietário. Depois Uhum. ele fazer a alimentação ali, a gente já consegue colocar em prática. Colocar em prática para Boa, isso. Boa. Pessoal, eu boa. queria aproveitar esse momento do Pedro aí, porque assim, ó, a gente tem feito algumas conversas individuais, e aí isso vai para o âmbito comportamental de cada um, mas também para o business de cada um, né? Porque qual é o objetivo? Daqui a pouco a gente precisa estar estruturando o, o desenvolvimento, o PDI individual de cada um de vocês. Então a gente está querendo reforçar isso, nós estamos à disposição de agendar. Por exemplo, vamos bater um papo com o Léo amanhã, e já fizemos isso com o Pablo, já fizemos isso com o PC, já fizemos isso com o Magno, para que a gente consiga, de alguma forma, estar contribuindo na construção do PDI, para que esse processo de evolução aí aconteça bem para cada um de vocês, tá? Eu acho legal também, né? A gente não botou no contrato o Pedro dar uma comissão para nós, né, Conrado? Já que Pois fechou esse é, foi mais contrato, rápido, né? né, cara? Cara, devia ter botado Eu lá, dei a né? apresentação para vocês, mostrei, vocês não falaram nada, Exato, mas né, eu já Pedro? deixei, eu já botei nos custos ali, tudo, tá tudo já Ah, botei o trabalho entendi. de vocês junto.
Viu, Léo? Lá no sul a gente fala que a gente foi um baita boca aberta, né, cara? De tipo, cara, esquecemos da nossa parte no negócio. Um cara vai ficar milionário agora com essa nova área comercial da empresa, né? E ele tá pivotando tudo isso e, pá, cara, nós não separamos nenhum troco pra nós, né, Conrado? Deus Mas te ouça, Deus te ouça. Não, isso daí eu até mandei uma oportunidade aí para vocês também. A gente poder botar o vamos trabalho de vocês transformar dentro da tudo isso em empresa. cerveja, eu acho, depois com o É Pablo uma ali, boa. né? Entendeu? É, fizemos todo o negócio, tô sacaneando, né, Pedro? Mas legal, cara. É, pegando um ponto também que acho que é bem importante, a gente, que o Condato trouxe sobre skills, o nosso momento hoje vai ter dois momentos, né? No último encontro, a gente falou sobre criatividade, né? E a gente dividiu o pessoal em grupos e fez o exercício lá de criatividade. E nesse, a gente trouxe um tema bem importante aqui que para a gente falar sobre argumentação, que é uma habilidade aqui que a gente vê que é fundamental para esse novo momento que a gente está vivendo, tá? Então, por que que eu acredito que a argumentação é importante, tá, Pablo? Uma é para a gente perceber e identificar cenários e poder, a partir desses cenários atual, a fazer uma argumentação e para que direção a gente tomar dentro das nossas carreiras ou da nossa, da nossa empresa, né? Para mim também faz muito sentido, né? A conexão com a tomada de decisão e a colaboração com, propriamente dito, com o pessoal, nossos times, né? O quanto que eu tenho que ter argumentação aqui, e aí eu lembro muito do PC, né? O PC argumentando com o time dele, porque ele está tirando coisas da parte dele, está delegando mais para o time, né? Então precisa ter um poder de argumentação aqui para o próprio time entender essa habilidade, né? E esse papel, né? Então, a gente queria trazer aqui para vocês um exercício bem simples, tá, gente? Mas é para a gente exercitar o poder da argumentação aqui entre nós. E a atividade aqui, Condado, a gente trouxe um tema é, para ver como que vocês estão nessa habilidade de argumentação. O tema, ele é um tema que até a gente, semana retrasada, a gente debateu, eu e o Condado, saiu algumas matérias aí no jornal sobre trabalho remoto, né? E a gente queria escutar um pouco de vocês e como vocês vão trazer essa argumentação do que vocês entendem sobre o trabalho remoto. Então, a ideia aqui é como que vocês olham, né, que os escritórios físicos, né, trabalhar em escritórios físicos para quem é autônomo ou para quem está aqui, ou adotar um modelo de trabalho que seja remoto e híbrido. O que que vocês entendem de futuro ideal para as empresas e para o comportamento? Acho que até a matéria era sobre a Amazon, né? Que convocou o time de volta para os escritórios físicos. Uhum, E a Uhum, Amazon, que é uma é isso mesmo. empresa que vive de venda online, né, pessoal? Então, a discussão começou em cima disso. Mas eu acho que está aberto. Aqui a gente queria ouvir todo mundo, porque tem formatos de negócios diferentes aqui e os pontos de vistas Posso de começar? vocês. Manda ver. Eu trabalho totalmente home office, né? O que a gente chama de modalidade anywhere, né? Em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer, né, liberdade geográfica, de tempo, tudo. E assim, ó, eu para mim aqui, eu tô em Santa Maria, que é no fim do mundo, como o pessoal mesmo de Porto Alegre, da Portifel disse. E o escritório mais próximo é Porto Alegre, né? Caxias, vamos dizer que sim, que é o maior hoje no Rio Grande do Sul. E o que que acontece? O híbrido para mim seria o melhor, porque eu preciso e eu tenho necessidade de sair de casa para ir no lugar, para conhecer as pessoas, para conversar. Por exemplo, eu vou uma vez por mês para Porto Alegre para uma reunião que a gente tem lá. Em 15 minutos, com o pessoal sentado, eu aprendo mais do que um mês inteiro, né? Então, um bate-papo ali com o pessoal, eu aprendo muito mais do que eu batendo a cabeça aqui e tentando aprender, né? Então, ambos, eu acho que a questão não é a seguinte também, não é o híbrido não necessariamente tem que ter aquele vínculo
certinho todo horário. Sabe? Cara, não, meio que tu tá livre para fazer o que tu quer, entendeu? Obviamente, teria que ter algumas obrigações, como eu tenho mensal, de estar no local, né? Mas também aproveitar melhor o dia para isso, né? Ter um porquê de ir para a sede. Porque eu vejo para meus colegas, tem muita gente que não vê porquê ir para uma sede. Por exemplo, a sede de Porto Alegre, ela é dentro do coworking, né? Então não tem muita infraestrutura. Já a sede de Caxias já é um baita do escritório, entende? Então tu já quer ir para esse local, né? Então, para mim, o que mais funcionaria seria híbrido mesmo, certo? De novo, né? Lembrando só que para ser híbrido, para a empresa cobrar que tu esteja lá, tem que ter um porquê tu estar lá, entendeu? Basicamente Deixa eu isso. só fixar esse ponto aqui, então, que você está trazendo também como o principal é o social, o relacional, porque você tem a necessidade de ir, encontrar com o time e essa troca de experiência te enriquece, né? Exato, total. Porque, como eu disse, eu passo o dia inteiro olhando para uma janela, que é um pátio da minha casa aqui. Entende? Então, me cansa, entendeu? Chega um momento assim que eu, cara, não aguento mais. Tipo, eu acordo, né, de manhã cedo, eu entro na frente do computador lá pelas 8h30, né, 8h30. O mercado abre às 9h e assim começa a tocar. E eu fico o dia inteiro sentado, olhando pro computador, entendeu? Então, hoje, por exemplo, uns clientes desmarcaram, eu saí e fui dar uma caminhada. Eu caminhei durante 1 hora. Botei um fone no ouvido e tá, né, um pouquinho de chuva, tá, tudo certo. Mas eu não, chega um momento em que é exaustivo, entendeu? E eu ainda tenho a organização, né, e vamos dizer assim, a responsabilidade de cumprir exatamente o que eu preciso, sentar na cadeira e fazer. Agora tem gente que olha a cama, olha o videogame, olha alguma coisa e quer ficar fazendo isso, entendeu? Sim, sim. Então, vai muito de cada um, entendeu? O híbrido para mim seria o melhor, não adianta. Só que, de novo, teria que ter porquê. Não adianta, por exemplo, o que eu falei para vocês esses tempos. Eu saí daqui a Porto Alegre para uma reunião que foi 3 frases, a reunião. Eu, cara, tá de sacanagem, né, meu? Não tivesse feito isso, né? Reunião urgente, não sei o que. Cara, vai se ferrar, entendeu? Esse tipo de coisa não, entendeu? Então, não, isso é uma coisa que desgasta, porque, porra, tu viaja 8 horas para escutar 3 palavras, 3 frases, certo? Então, não faz muito sentido. Então, acho que daí as empresas elas teriam que se inovar também aí, entendeu? Nesse quesito. Pô, eu vou trazer o cara para aqui, mas por que eu tô atraindo ele? O que eu tenho que eu posso atrair ele para estar para cá? E outra coisa, Legal. questão de produtividade. Querendo ou não, num local fora de casa tu produz também, entendeu? Tanto quanto, ou até mais. Porque em casa tu tem os teus viés ali para te desviar. Na empresa não, entendeu? Tu tem que fazer. Mas é isso, entendeu? Não é aquela questão também de ficar o tempo inteiro indo lá, porque às vezes não faz nem sentido, né? Mas é isso. Boa. Quem tem outro ponto de vista aí que quer trazer? O que você acha, Léo, a respeito do trabalho remoto ou presencial? Olha, vamos dizer assim, nas minhas duas profissões, tanto na época de ficha de manutenção, né, engenharia de manutenção, e hoje aquilo que eu faço no grupo Mustang, não cabe trabalho remoto, né? Eu posso falar um pouco, e eu não tive essa experiência, né, mas eu posso falar um pouco da minha esposa, né, que trabalhou, o tempo que nós viemos para cá, para Curitiba, ela trabalhou como home office, no escritório da minha sogra, né, dela, da mãe dela, e não foi uma passagem muito boa, né? Tem esse quesito, acho que o tete a tete, você está ali o dia a dia, no escritório mais focado, dentro de casa você tem N oportunidades para se desviar, perder o foco, a atenção. Eu acho que trabalhar fisicamente no dia a dia ali da empresa seria um retorno melhor, né? Legal. Quem mais? Posso falar? Não sei se. Manda ver, Pedro. Cara, eu acho que eu vou usar muito, muito o que aconteceu com minha esposa. Ela trabalhava numa empresa que era empresa familiar, assim como a maioria das empresas são. Eles eram os antigos proprietários ali de onde era o Nacional. Como que é o nome do mercado, Marco? Era o... Puta, esqueci o nome da família. Agora me esqueci o nome da família, mas enfim.
ela trabalhava ali e ela reclamava. Cara, se fosse trabalho por produtividade, ela sempre quis trabalhar de casa, mas se fosse por produtividade, tipo assim, trabalhei, entreguei e posso ir embora. Cumpre o restante dos horários em casa, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que essa pegada de híbrido, trabalho remoto, trabalho presencial, teria que ser algo voltado, de repente, às vezes até para RH, entender o perfil do colaborador, para ver se um colaborador específico se enquadra numa modalidade híbrida, se ele se enquadra numa modalidade presencial ou até mesmo remoto, totalmente remoto. Eu me vejo muito parecido com o Pablo ali, eu preciso ver gente. Então, eu vou muito presencial para o escritório, eu não preciso. A maioria dos meus contatos hoje é por Meet, mas eu vou para o escritório, porque é num cowork lá o nosso escritório, a gente conhece muita gente, faz um relacionamento legal, eu não conseguiria trabalhar 100% remoto, sabe? Então, eu acho que é um trabalho, de repente, do RH de cada empresa, trabalhar os pontos de análise de cada colaborador para ver se enquadra, né? E mudar, de repente, fazer um método por produtividade. Então, ó, entregou, tu tem um mínimo ali de horas e um máximo de horas para entregar determinado trabalho. Entregou, beleza, tu não precisa ficar aqui, não precisa ficar ocioso, entendeu? Então, se eu tivesse uma empresa hoje, eu trabalharia dessa forma, por forma de demanda. Então, o colaborador entregou, cara, beleza, é isso aí. Mas eu acho que não tem um certo e errado e as empresas estão construindo um novo perfil, né? Que faz pouco tempo aí que é uma modalidade home office, né? Se for pensar. Tem mais, Flávia, que trabalha presencial, o que você acha disso tudo? Então, já trabalhei home office, mas não gostei da experiência, tá? Fiquei basicamente o período da pandemia ali, tá? Em home office, mas eu não me adapto porque eu acho que tem que ter rotina, né? Você tem que ser, além de ter a rotina, você tem que ser disciplinado, na verdade. E é uma coisa que eu fui perdendo no decorrer dos dias. Então, quando eu via, eu já estava acordando no horário que eu tinha que estar já preparada para poder fazer as minhas demandas, sabe? Chegou um momento que eu tive que falar pro meu chefe que eu precisava voltar para minha rotina normal. Então, eu, Flávia, não me adapto ao home office, tá? Eu preciso estar presencial porque eu já estava chegando a um momento que eu não estava conseguindo, é, além de me perder ali nos meus horários, eu já estava passando do horário que eu tinha que encerrar minhas atividades, eu estava ficando até além do horário também. Então, por isso que eu falo da disciplina, eu estava perdendo totalmente a disciplina. Então, eu não consigo ter disciplina para trabalhar home office. Eu prefiro ir local presencial, 100% presencial. Então, é uma coisa minha, assim. Então, eu acho que vai muito de cada pessoa. Tem pessoas que se adaptam fácil, né? Então, eu não me adapto. Mas isso é uma coisa minha, né? Mas eu conheço pessoas que trabalham, como a minha cunhada, por exemplo, que ela é 100% home office e ela é super disciplinada e ela é super adaptada, assim. E ela é toda na rotina certinha. Eu já não consigo, né? Vai ali o que o Pedro falou, tem um pouco de perfil de cada pessoa também, né? Isso mesmo, é o perfil. Eu não tenho esse perfil, mas tem pessoas que eu conheço que têm o perfil e têm a disciplina de fazer certinho. Legal, legal. Quem mais? Mauro, quer comentar, Mauro? Eu acho que, na minha opinião, né, tem muito a ver com o perfil da empresa, né? Se a empresa é disposta, eu vejo muito isso, e vejo muito a questão da cultura, né? Ter o profissional dedicado para isso já desde o início, e eu vejo que, cara, de Paraná para baixo, assim, é um bairrismo isso, entendeu? Já São Paulo, as pessoas às vezes preferem até home office, até por questão de trânsito. As empresas lá conseguem até uma redução de custo muito grande, né? E passam isso para os colaboradores. No meu negócio, eu não consigo fazer home office, né? Com os operadores, né? Até por uma questão de segurança mesmo. Mas eu vejo que é muita questão de cultura da empresa, né? E da regionalismo, assim, do bairrismo do Paraná para baixo. Legal, legal.
Thay, tá se coçando para falar, Thay. Manda ver. Não, essa questão do home office, eu faz 3 anos que eu trabalho somente home office. Eu não, por uma questão de logística, eu tô num outro país, do outro lado do oceano, não tem como eu vou no escritório dar uma passadinha, né? É todo um planejamento. E eu sempre fui a pessoa que nunca diz, ai, não, home office não é pra mim, eu não tenho disciplina, eu não tenho foco. Mas a partir do momento que tu tem coisas para fazer, tu tem o que entregar, tu tem que fazer, tu cria a tua disciplina. E eu saí nos dias de férias e semana passada eu voltei 100% para minha rotina e assim foi maravilhoso, tá no meu espaço, fazendo as coisas no meu ritmo, me planejando, tendo meu tempo para fazer as coisas com calma. E é costume, eu acho que tudo na vida é adaptável. Nós somos seres humanos adaptáveis. E eu acho que no futuro, hoje, com a minha equipe, tá cada uma num lugar, a gente faz alinhamentos semanais, vai usando as ferramentas de organização de times, vai entregando o que tem que ser entregue para os clientes. E hoje os meus clientes, eu tenho clientes que eu trabalho há 2 anos e meio e eu nunca vi presencialmente. Eu nunca sentei e fiz uma reunião presencial, só online. E se não fosse o online, não aconteceria o negócio. Então, acho que às vezes a gente tem muito essa questão do presencial, e eu confesso assim que eu peguei um certo ranço do presencial porque ele dissemina a cultura da fofoca. E eu acho assim, ó, tem empresas que, meu Deus do céu, você perde horas pela fofoquinha do final de semana, do fulaninho, do ciclaninho. E tem o fator social, porque, querendo ou não, ah, quando tu tá no presencial, alguém te convida para almoçar e tipo, não tô afim, ou quero finalizar alguma coisa, e tu diz que não, tu começa a ser o entojado, o pouco simpático, ou tu não tá num dia legal e tu não tá afim de falar, ou tu não tá. Daí tu tem que estar sendo social. Então, eu digo, perde-se muito do que a empresa necessita, que é produtividade, que é. Agora, sim, quando a gente fala, por exemplo, em eventos pontuais, em fazer network, isso é muito importante. Mas aqui, por exemplo, no grupo, só nessas trocas, eu já tem pessoas que eu já levo, assim, tipo, olha, eu quero conversar mais com essa pessoa, mas sabendo que vai ser de uma forma online e remota. Então, eu peguei um certo ranço do presencial pela disseminação da fofoca, da cultura da fofoca e o falso controle que muitas vezes o dono acha que tem porque os funcionários estão trabalhando no presencial e daí as pessoas fingem que trabalham. E hoje eu no meu home office entrego tudo que eu tenho para entregar e estou super feliz e satisfeita que não tem ninguém me incomodando. Então, a força da área do cafezinho. E Ah, é legal isso que a Thay falou. Uma vez um diretor no Rio de Janeiro me chamou para me chamar a atenção. Me chamou na sala dele e falou assim: Condado, você precisa ir pro happy hour, cara. Os caras estão falando de você já. Eu já estava lá há 3 meses e não tinha ido pro happy hour. E ele falou: cara, o pessoal aqui todo dia vai pro happy hour. E é lá que a resenha acontece. E você sai e vai embora para casa. E não era meu hábito. E eu lembrei do que a Thay falou ali agora. Mas eu queria ouvir ou o Magnus ou o PC, porque é escritório contábil, como é que eles estão vendo isso? Se eles imaginam trabalhar remoto? Não. Alguém, se eles aceitariam um funcionário trabalhando remoto, como é que eles veem isso daí? Acho que o PC foi para academia, hein? Será que a gente escuta o Caio? Será que o Caio está aí? Beleza, pessoal, vamos. Tá me ouvindo? Eu tô por aqui, mas eu acabei de entrar. Eu só vou estacionar, tô na garagem, acho que vou perder o sinal. Me dá uns 5 minutos que eu volto aí. Relaxa, Senão vai ficar tranquilo, muito vai igual. lá. Ó, o PC, o PC. Seu Condado, eu acho que é válido, toda experiência é válida, só que assim, ó, como é que eu poderia mensurar a dificuldade seria, tem bastante documentos, digamos assim, que o funcionário pode acessar remoto, até eu trabalho às vezes remoto de casa, né?
Só que tem uma dificuldade, uma limitação, não tem o documento físico, que ainda nós estamos ainda contabilidade, os caras falam em tecnologia, mas a gente vê ainda os clientes, pelo menos os nossos, com muito papel ainda, e nós tentando sempre forçar para a parte digital, sabe? Então seria uma limitação para o funcionário fazer esse trabalho, entendeu? Porque teria que ter o documento para ver. E o que a gente faz os documentos? A gente tenta escanear tudo e digitalizar tudo. Mas às vezes não consegue, é muita coisa que vem, né? Então, tem clientes muito tradicionais que não. Até, para ter uma ideia, até uma importação do extrato é uma briga, sabe? Foi uma batalha para conseguir esse arquivo, que é uma coisa simples, né? O cara mandar o arquivo, eu importo, eu configuro no meu sistema e, através dessa configuração, eu importo todas as operações bancárias para dentro do meu sistema. E ali eu faço a conferência, né? Então, eu tenho trabalho manual ainda como se fosse lá de 1950, entendeu? Numa era que é todo digital. Então, É. como é que eu vou mensurar isso com o funcionário? Eu tenho uma dificuldade, teria uma dificuldade. Mas eu acho que é viável, se tiver o processo e conseguir medir se ele realmente está trabalhando e está executando a tarefa nossa, tranquilo. Eu vou passar os meus pontos de vistas aqui, aí eu passo para o Marcos para ele conduzir aí a skill. Eu vejo algumas barreiras muito sérias. Por exemplo, cultura organizacional. E aí eu falando de quem tem time, né? Não individualmente, por exemplo, a Thay, com ela se sente bem, mas ela tem time. Então isso é uma barreira, eu trabalhar cultura com o meu time. Porque o remoto às vezes é difícil. Frequência de reunião, o bate-papo, o feedback, você tem que ter um esforço maior e o que eu vi ao longo do tempo é que as empresas não estão preparadas para esse esforço no digital. É uma questão da estrutura das organizações. E existe, como disse a Thay, a falsa ideia de controle. Eu estou no meio de um trabalho de reestruturação de escritório, e a Flávia sabe disso, eu trabalho no dia a dia com a Flávia ali, e a gente está tendo que mapear de novo todas as atividades, porque a gente acha que está acontecendo e às vezes não está acontecendo. Então, a questão da produtividade, do direcionamento, como que eu direciono, como o Pedro falou, por demanda, ó, tá aqui as suas atividades do dia, quando que a pessoa logou ou não logou, porque no final das contas, produtividade, para muitas empresas, é um ponto-chave. E aí, como que eu mensuro isso? Eu tive um amigo que trabalhou na Rational, Fornos Combinados, uma empresa alemã. E o celular dele, ele fazia check-in e check-out. E logo após ele sair do cliente, o pós-venda entrava em contato com o cliente. Olá, tudo bem? Você recebeu a visita de um dos nossos técnicos? Como é que foi a visita e tal, não sei o quê. E também tem a cultura das pessoas, como disse o Mauro, que eu acho que é fortíssimo. A minha sobrinha trabalha no Citibank, mora em São Paulo, e vira e mexe ela está trabalhando em algum outro lugar. Eles vão para Salvador, trabalha 15 dias em Salvador, e aí aproveita os finais de semana, à noite, fora do horário de trabalho. Então tem vários elementos. Eu acho que o ponto da skill argumentação é se eu fizesse o seguinte: Thay, que defendeu bastante o online, como você faria para convencer o time a trabalhar só no presencial? E o contrário, para quem falou da importância do presencial, que técnica eu usaria na argumentação para convencer que o online é o melhor? Se coloquem no papel inverso do que vocês me falaram e tentem fazer o exercício agora de como argumentar o contrário disso. Diga lá, Marcos. Eu acho que é bem nessa linha, né, Condado, que tu traz, da gente ter um posicionamento, mas ao mesmo tempo, né, a gente pensar aqui em ter uma visão de mundo diferente, né, e poder argumentar. Essa semana, gente, eu tava lendo, tem muita coisa, às vezes, Pedro, eu fico querendo botar tudo no grupo e aí fica meio, eu vou encher de coisa, né? Mas saiu um relatório do LinkedIn, Léo, sobre, eles fizeram uma pesquisa falando sobre as habilidades, enfim, sobre uma pesquisa com os usuários do LinkedIn. E depois saiu até uma matéria na Fortune que eles
trouxeram que com a IA chegando, com a automatização dos processos, nós humanos vamos ser mais humanos. E aí eles estão falando o que o Condado trouxe das habilidades sociais, né? Então, a habilidade social, a argumentação, é o poder argumentar. Isso é, a IA não vai nos ajudar nessa situação. A IA ela vem para nos ajudar em processos serem mais automatizados, né, ganhar escala, produtividade nesse sentido. E a argumentação, no meu ponto de vista, é uma habilidade mais social. E cada vez mais, gente, a gente tem que estar muito atento. Esse exercício foi para vocês perceberem qual é a capacidade de argumentação de vocês dentro de um determinado tema. Então, a gente traz essa provocação aqui para vocês. Até Eu só. queria comentar um ponto só, Marcos, Hum, porque aqui tem pessoas que trabalham sozinhas, tem pessoas que estão em grandes corporações. Às vezes você num papel de chefia, você é um C-level, um diretor ou um gerente de uma determinada área, você vai ter que executar algo que não é o que você realmente concorda. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, e até você fala de vender, por exemplo, eu só vendo o que eu acredito, né? Mas às vezes, naquele momento, a companhia toma uma direção e você tem que convencer o time de algo que você não acredita. E aí existe um caminho para isso. Então, o que nós fizemos aqui? Primeiro, nós mapeamos o cenário atual. A gente falou de pontos de vista, como que cada um via esse cenário, e aí depois a gente vai para um caminho de comunicação. Então, comunicação surge como outra skill importante. Eu tenho que ter uma comunicação clara e eficaz para passar para o time o que eu estou querendo comunicar. E aí a base da argumentação é você ter informações, algo que dê contexto para o que você está querendo convencer as pessoas, né? É quase que um papel de persuasão. Pessoal, mas vejam bem, a maioria das empresas está indo para esse caminho. Empresa X e X está tendo sucesso com esse tipo de trabalho. A técnica, quando a gente fala da skill, não é a skill por ela só. Ela tem uma técnica por trás para que a gente possa avançar e ter resultados utilizando isso daí. Faz parte do dia a dia de cada um de vocês. Desculpa, Marcos, eu só queria pontuar esse Não, ponto. perfeito, cara, perfeito. Eu acho que, e no meu papel aqui também, gente, eu queria trazer uma das argumentações minhas aqui, para todos que falaram, é perceber aqui, Pedro, no meu ponto de vista, é um ponto muito importante quando a gente fala de trabalho, né, de remoto, híbrido ou presencial, é o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Acho que aqui tem um ponto muito importante, tá, gente? E por que que eu estou trazendo isso? Porque é, alguns anos atrás eu li um livro muito bom, que é Os Segredos da Felicidade da Dinamarca. E recomendo, tá, gente? Ele é um livro muito bom de se ler. É uma história, né, que conta ali de um jornalista, de uma jornalista ela é transferida de Londres para Copenhague, na Dinamarca, onde que o marido dela trabalha como engenheiro da Lego. E lá eles têm um choque de realidade do que é esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. E aquilo me chamou a atenção. Aqui na Espanha, eles estão com uma política de diminuição da carga horária, né? Então, está entrando aqui para os debates de não de passar aqui, eles estão indo até para uma ideia de 36 horas, né? Eu lembro bastante do Pablo, quando eu passo nos escritórios aqui perto de casa, tem a, é a, é a parte financeira de Madrid, né, Pablo? E, cara, lá é rotina, gente. O sextou deles é na quinta, então, tipo, tu vê uma galera depois do expediente, e na sexta-feira a maioria faz home office. A maioria, né? Tu vê aquele ambiente. Então, eles estão encontrando um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Então, eles são puxando muito por esse teu ponto, né, Pedro, da produtividade.
Claro que eu trago aqui o primeiro ponto do equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e também o segundo ponto que é bem importante, que, no meu ponto de vista, é autonomia e confiança, né? Então, o quanto que eu tenho autonomia e confiança para delegar o meu trabalho ou fazer o meu trabalho dentro da empresa, né? E aí até eu olho muito para o Magnus e para o PC, né? O quanto que eles vão delegar e vão dar autonomia para o time, né? Indiferente se ser híbrido, presencial ou remoto, eles vão ter essa. O time deles vão perceber essa situação, né? Então, enfim, eu queria trazer o meu ponto, né, de argumentação aqui para vocês. E quando a Ah, gente tem um último ponto aqui, que acho que é a questão da visão global, sabe, Marcos? hum, Por exemplo, né, eu posso estar coordenando um time de call center e eu vou ser comparado com a produtividade de um call center na Índia. uhum, Como é que eu consigo convencer a minha diretoria de que eu estou sendo eficiente? Porque aí existe também um dilema entre o que eu quero fazer e o que o meu setor está me exigindo, né? Vou dar um exemplo. O Pedro falou uma coisa legal. Ele tem uma atuação muito relacional. A concorrência também deve dar tapinha nas costas do cliente. Se ele quiser se impor só como um cara digital, ele pode sair perdendo, porque tem uma pressão de mercado sobre a decisão que ele está tomando. Então, tem uma situação aqui também para a gente analisar como um desafio a mais aí antes de puxar a argumentação. show. Gente, algum ponto a mais querem trazer sobre essa habilidade de argumentação? Tranquilo? Acho que, porque se tiver tranquilo, gente, a gente passa para o nosso último momento aqui da nossa mentoria, é o momento Hot Seat, né? Onde vocês possam trazer aqui uma demanda e a partir disso o grupo responder essa demanda para todo mundo, né? Eu não sei se alguém quer trazer uma demanda já de imediato aqui, se tem uma demanda nesses últimos dias, nessas últimas semanas, para o grupo aqui ajudar na performance. Caio, chegou? Léo, tem alguma demanda especial aí? O Caio conectou ali? Boa. Tem alguma demanda, Caio? Como é que está na transição? Tem algo que vale dividir com o time? Ou não está podendo falar? Se estiver em reunião, avisa aí. Cara, tem sido complexo, na verdade. Acho que eu peguei um pouquinho o final que vocês estavam falando, alguma coisa sobre essas questões do home office, etc. É, o que me pega um pouco agora nessa transição é o estar alocado num ambiente que para mim é tudo novo, numa estrutura defasada, o qual eu fui contratado para fazer toda essa modificação e auxiliar nesse processo de reconstrução, mas por enquanto eu tenho que ficar tipo só quietinho, ouvindo, observando e analisando tudo sem poder dar meu pitaco ainda, entendeu? Então isso é um desafio, acho que nesse primeiro mês em que eu tenho que avaliar, não me adaptar, né, não ser conivente com as normas que estão inadequadas, mas manter o equilíbrio e também não sair já querendo trocar os pés pelas mãos, porque ainda não é o momento, né? As coisas têm que ser feitas da forma como a empresa considera que é para ser feito, né? Não que eu concorde 100% com isso. Então, acho que não sei se chega a ser um desafio, mas é mais um aprendizado, de saber, de resiliência, saber ter calma, de respeitar o processo, que não é mesmo que eu não concorde com isso, né? Mas respeitar o que foi estabelecido pela empresa e pelo meu superior, né? Uhum. Esse ponto que você é contratado como agente de transformação, né, cara? E ainda tem uma situação lá particular que o Caio pode confirmar para mim aqui, que é a ineficiência do processo de onboard. Sim.
que ainda complica ainda mais, né? Então você tem que tirar suas conclusões sobre o ambiente, porque o processo não passa uma imagem real de como é a empresa hoje. Com toda certeza, com toda certeza. Então, ele é um processo muito delicado, que óbvio que antes de qualquer processo de onboard eu já sabia, já foi me passado toda a estratégia, como vai funcionar, mas se não tivesse sido feitos para mim, eu iria me assustar um pouco assim com o que o pessoal tem me mostrado até então. E eu vejo, a gente já sempre dialogava isso através de consultoria, nos restaurantes mesmo, o quão importante é o onboard, o quão importante é treinamento e desenvolvimento. E é justamente isso que eu vejo que é um pouco do gargalo deles ali, dos problemas da ineficiência da operação, muito vinculado a isso, né? Então, esse tem sido o meu grande desafio aí nas duas, principalmente últimas semanas, ter essa resiliência, acompanhar, tentar já montar as estratégias, bolando os planos de ação para serem colocados em prática aí para os próximos meses, mas por enquanto ainda ter que só observar. Boa. Acho que é um bom tema para a gente debater aqui. Eu acho que o Léo está num momento muito parecido, de um projeto que está nascendo e que também, cara, esbarra nas questões culturais, de onboard, de alinhamento de estratégia. Eu acho que dentro desse contexto, quem quiser contribuir aqui, pessoal, é o momento. Eu ia comentar, baseado no que nosso amigo falou, eu estou passando por esse processo. Desculpa a minha simplicidade nas falas, né, mas é um pouquinho bagunçado dentro daquilo que eu imagino de organização, mas eu entendo, tenho me esforçado assim, o Marco me conhece, né, Marco, um pouquinho também, tenho me esforçado para que dê certo, né? Então, essa demanda ainda não consigo trazer com clareza para a mesa, para debate, porque ainda está um pouco nebuloso esse momento, né? Me consome muito, lógico, o fato de não ter uma voz ativa, mas para execução somente. Então, ainda está pedalando um pouquinho devagarzinho, mas acredito que daqui umas 3 semanas, por aí, pode ser que comece a ter mais clareza, se não piorar. O que eu acho aqui, tá, Conrado? Eu vou trazer para o debate, para o grupo, o quão é importante, né? Pelo menos na fala do Caio e na fala do Léo aqui, e aí eu vou falar para nós como empresários e para as pessoas autônomas que estão aqui dentro do grupo ou para aqueles que estão hoje na função de colaborador, né? O quanto as empresas a própria pessoa se preocupa com o seu papel estar claro dentro das empresas, né? Então, ferramentas como um organograma, ter clareza, pô, mas dentro da empresa, qual é o papel do Pablo hoje dentro da empresa? Qual que é como que ele é o agente de mudança dentro da empresa? E aí eu queria trazer esse debate aqui para vocês, né? O quanto que vocês percebem essa importância, Pedro, o meu papel tá claro, além do meu papel, se tá claro nisso, né? A gente olhar lá para um nível mais estratégico, né? De olhar para a empresa tá indo para algum lugar e esse lugar faz sentido para mim estar junto e eu tô levando a empresa junto ou eu tô puxando para trás, né? Eu tô levando para outro lado. Como é que vocês enxergam essa situação de estar muito claro o papel de vocês e o papel da empresa nesse cenário? Pelo menos o que eu percebi do Caio e do Léo aqui nessa conversa, né? Eu não sei ali do Léo, por exemplo, se é algo novo na empresa, por exemplo. Tipo, é um setor novo que está abrindo é algo que não tinha, sabe? Porque mistura, às vezes, muitas questões também de fatores, por exemplo, o proprietário da empresa tem uma visão diferente sobre o negócio, tem o fator de, por exemplo, eu sou o dono e tem que ser desse jeito, e quem foi contratado tem uma ideia totalmente diferente, porque ele foi contratado por ser uma referência, de repente, naquele ponto, o proprietário quer que seja daquela forma. Então, eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo comigo lá. O proprietário é um cara bem aberto, é um cara que tem um pensamento bem parecido com o meu, mas tem coisas que ainda é ele que toma a decisão.
E talvez para frente, aí eu tenho que mostrar o meu trabalho para ele, tem que seja algo construtivo para a empresa, para eu ter, não notoriedade, mas tenha, por exemplo, um poder lá dentro de dizer assim, não, para tomar decisão daquilo. Então é algo que, querendo ou não, a gente não pode já entrar e já querer pegar tudo, sabe? Tem algo que a gente vai ter que construir, que infelizmente a gente vai ter que construir dentro da empresa para poder ser uma referência lá dentro, enfim, e ter a sua própria opinião. Não sei se é mais ou menos isso. Tu teve Acho que é um papel bom. de onboard, Pedro? Como é que foi a tua entrada no teu negócio, enfim, tu tá construindo do zero isso? Como é que tu vê se tu precisar replicar hoje o papel do Pedro para outras pessoas? Isso tá claro? Cara, para replicar, hoje ainda não, tá? Por exemplo, vamos separar, hoje na minha empresa ou na empresa que eu estou fazendo a prestação de serviço? Que tu pergunta, desculpa. Eu Nessa pergunto para empresa tua que a gente... empresa, para tua, para mim. pro Pedro profissional, né? Cara, replicar para outras empresas, por exemplo, a minha prestação de serviço, eu acho que é algo que é possível, tá? Tem que estruturar o meu formato de trabalho, tem que estruturar os meus princípios com alguém que tenha os meus princípios. Eu tenho um ponto negativo que eu sou muito concentrador, muitas vezes, eu concentro demais as coisas em mim e não sei muitas vezes abrir o jogo para outras pessoas, tá? Então, deixa que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu faço. E é o que eu estou trabalhando, por isso que eu estou aqui também, que quando eu entrei era um ponto forte meu, não delegar tanta coisa, mas hoje pela empresa, né? Hoje eu trabalho no âmbito de seguro de vida, então chegou até mim por conta do meu âmbito comercial mesmo, né? Enfim, né? Conversar, cheguei nesse meio aí por conta disso, tive que abrir mercado, porque o meu mercado era horrível, então abrir mercado pelos clientes que eu tinha da outra empresa, e foi indo. E aí hoje eu tô construindo algo que ali na frente vou colher muito mais frutos, enfim, é um trabalho árduo aí, mas uns 5 anos aí vai me possibilitar coisas muito boas. Já nesse outro âmbito da empresa foi questão de relacionamento. Então, por meio de pessoas e de pessoas, então, por meio de ter ido lá jogar um campeonato de futebol, conheci um cara, que esse cara tem essa empresa, e aí ele me levou para outro meio que é o BNI, por exemplo, e lá, sim, a gente estruturou algo, porque ele disse, cara, tu é um cara comercial, e gostaria de tu, por quem tu é dentro da minha empresa. E aí eu fui. Aí, por isso que eu fui atrás de vocês, que vocês têm a jogada para clarear para frente. Então, eu tenho a vontade, né? Mas experiência, muito pouco. Então, a gente cola com quem tem experiência, né? Então, é isso. É Acho isso. A que gente sempre tem que estar entre o mais burro da mesa aí para a gente aprender. o Pedro trouxe um ponto muito importante quando ele fala assim, ó, eu sou um cara centralizador. E eu acho que no caso do Caio e do Léo, e até no que o Pedro trouxe aqui, um dos pontos para mim mais importantes é autoconhecimento. Então, no caso do Léo, por exemplo, eu vou citar aqui uma característica, porque não tem nada de ruim nisso. O Léo, por ser um engenheiro, é um cara detalhista. Ele quer a coisa muito bem estruturada. O engenheiro é o cara que pensa em cada detalhe, o tipo do parafuso, não sei o que, entende? Então, é uma característica natural da pessoa. Se o seu chefe for um cara totalmente ao contrário disso, isso vai exigir um esforço ainda maior de você. Então, é mais ou menos isso. E por isso que eu digo que o autoconhecimento é uma característica muito importante para você mapear o ambiente e a principal mudança para o agente de mudança é com ele mesmo, para se adaptar àquilo que tem que acontecer. Acho que para os dois o momento é o mesmo. O Caio deve estar querendo transformar a empresa, mas tem chefe que está falando para ele, calma, negão, calma, que a gente começa o prédio pelo alicerce. Então, é isso, eu acho que é uma dificuldade você enfrentar primeiro as suas características. Eu acho que esse é um ponto que cabe na conversa aqui.
É uma luta que eu tenho. Não é Isso é fácil. uma luta que eu tenho. Não é fácil, mas faz parte, faz parte. E aí entra o poder de argumentação, né? Por isso que você tem. Eu vejo que as coisas vão se conectando. Nós vamos falar no próximo encontro sobre flexibilidade. Aí você tem que ter poder de argumentação para convencer. Um bom gestor, ele é gestor 360 graus, cara. Você tem que influenciar para cima, para os seus pares e o seu time. E isso exige uma habilidade muito grande, né? É ilusão você achar que você vai gerenciar só para baixo. Você também tem que convencer seu chefe de muita coisa. E isso exige habilidades. Então, eu acho que isso é um dos pontos aí que a gente tem que lembrar aí. Isso aí. Acho que, não sei se alguém queria trazer alguma demanda a mais, gente, porque a gente está indo para o nosso final, né? Fiquem bem à vontade aqui para, se não tiver nenhum ponto, né, Condado? A gente vai. Eu tenho um ponto, mas queria ver se mais alguém quer contribuir com a conversa aí. Não. Então, tá bom. Pessoal, nosso próximo encontro, seguindo o que a gente vem fazendo, deve ser no dia 15, que é uma semana sim, uma não. Uma das ideias que eu e o Marcos tivemos é da gente fazer um happy hour. Então, o que que eu ia propor? Cada um aí se organiza com o seu vinho, com a sua cerveja, com o que vocês quiserem, e a gente vai fazer uma reunião um pouco mais descontraída. A ideia também é bater papo sobre os negócios, sobre como a gente pode estar ajudando um ao outro, mas sem uma pauta extremamente engessada. Vai ser o dia do happy hour mesmo. Então, nós vamos aqui botar uma musiquinha de fundo e vamos trocar uma ideia. Eu vou trazer meu vinho, já vou tomar aqui, fazer um fervo para vocês, o outro vai tomar um chopinho. E essa é a ideia para a gente descontrair um pouco. Se vocês estiverem todos de acordo, dia 15, happy hour, às 18h43. O Pedro já está querendo abrir a cerveja agora. Olha lá, Já me empolguei, já me empolguei. O Mauro já pediu para mandar picanha na casa dele, ó. Porque depois disso, pessoal, depois do happy hour, nós vamos ter que investir nos PDIs, né? A gente está caminhando aí e ver quem que está estruturando, como é que está fazendo. Flavinha, a gente furou uma data com você, a gente precisa remarcar o encontro particular com você no momento que você possa e a gente fazer, como a gente fez com todo mundo, acho que é importante. Tá bom? Uhum. Ok. Então tá, né? Eu acho que ficamos alinhados, né? Então, para no próximo ser esse encontro mais em formato de happy hour, eu tô curioso para ver qual vinho tu vai trazer, né? E aí eu não sei se o Pablo vai vir na cerveja, a Flávia como é que vai vir, que daí a gente pode ter aqui tem dois sommeliers aqui na área, né? Que eu não sei, Léo, eu não te conheço, tá, cara? Então eu acho que tu é bom de garfo, tu é bom de comida, cara. Tu deve saber bem de comida, né, cara? O Pedro, eu sei que ele é bom no futebol, cara. O PC é bom em carro, a Thay é bom em tudo, né? Não vou falar porra nenhuma aqui, né, cara? O Mauro é bom de garfo, Tu então a ia gente. deixar o teu na reta, né? Tu ia Claro que deixar o teu não, na né, reta. Tu cara? não é Vou bobo, né? dormir, não vou Quem dormir no pode pôr a sofá hoje. carinha aí? Vamos fazer a louco. nossa foto aí, pessoal, de hoje. É isso aí. Cadê, PC, antes de ir embora para academia? Aí, mano. Aí, o Mauro já tá na picanha, pedindo picanha, já tá lá, ó. Indo para caminhar, né, cara? Legal, legal. Boa. Pessoal, acho que é isso. Eu agradeço vocês. Acho que no próximo encontro, a gente faz mais descontraído aí. E, Caio, também precisamos agendar um momento para o nosso bate-papo individual. Thay também. Tem algumas pessoas que nós não fizemos ainda, para a gente poder ir avançando no PDI, tá bom? Muito obrigado. Uma excelente noite para todos. Valeu, gente. Boa noite aí. Tchau. Tem material novo lá, hein? Abraço.
Valeu, abraço. Valeu, guys. Boa Valeu. noite. Feito. Um abraço. Valeu.